boa tarde aos alunos do 9º ano do ensino fundamental, uma boa tarde também para os professores e a todos que irão acompanhar virtualmente a mais uma aula do 9º ano aqui do Centro de Mídias. Aqui comigo está presente a professora Milene, de Geografia. Tudo bem, professora? Tudo bem, professor? Boa tarde. Boa tarde a todos os alunos, professores, PCNPs que nos assistem, né? Mais uma aula do 9º ano, no nosso aí terceiro bimestre, né, professor? Exatamente. Então vamos aí acompanhar na tela o tema de hoje, aplicando conceitos, estudos de caso à Índia. Tá? Então nós temos aí colaboradores aí da COPED, da Secretaria de Educação, né? Pode aí colocar aí na tela, por gentileza, a professora Andréia, né? A professora Mariana, a professora Milene, que está aqui comigo, e o professor Sérgio, todos aí da equipe curricular de Geografia, da COPED, da Secretaria da Educação. Vamos ver aí o que nós vamos trabalhar hoje? Então tá lá, habilidades do currículo paulista, é a habilidade 20, identificar o papel dos setores primário, secundário e terciário na economia da Europa, Ásia e Oceania, e discutir a relevância do desenvolvimento tecnológico para as economias dos países europeus e asiáticos. A unidade temática, Mundo do Trabalho. E objeto do conhecimento, transformações do espaço na sociedade urbano-industrial. E como sempre aí nas aulas aí do ensino fundamental, a gente está apresentando aí, né, a 7ª Feira de Ciências. Então acompanhei na tela, é a 7ª FECESP, que é uma ação pedagógica desenvolvida pela SEDUC, com os objetivos de estimular e promover a formação de estudantes da rede estadual de ensino, no âmbito das ciências da natureza, das ciências humanas e matemática, inserindo-os no contexto da pré-iniciação científica e dos desafios matemáticos. Então, é uma feira de ciências, mas que abrange, né, as áreas das ciências da natureza, das ciências humanas, da matemática, né, professora? Muito bem, professor. Então, é importante, né, que você converse com seus professores, com seus colegas. Aí. Esse momento, né, da pré-iniciação científica, eu já falei isso na aula passada, mas vou reforçar. Vocês estão no 9º ano, né? Estão aí caminhando rumo ao ensino médio. Então, é muito importante essas discussões, né? A pré-iniciação científica. Lembrando que não necessariamente o projeto tem que ser desenvolvido com o professor de geografia. Pode ser o professor de ciências humanas, de ciências da natureza, matemática. Então, só é importante que vocês fiquem atentos aí ao prazo de inscrição. Então, converse com os professores, não deixe para a última hora, tá? É muito importante a participação, é a nossa 7ª edição, né, da Feira de Ciências, então vale a pena conversar com os professores, entender um pouquinho mais da dinâmica da feira, tá? E já dando início à nossa aula, nós recebemos durante essa semana um vídeo super legal, que é um vídeo de um aluno, o aluno Cauã, da Escola Estadual Prefeito Antônio Bezerra de Araújo, da cidade de Santa Clara do Oeste. Esse aluno assistiu à aula do Centro de Mídias e, sob orientação da sua professora, ele fez um vídeo super bacana, falando algumas características do país que ele gostaria de conhecer. Né? Nós estávamos falando especificamente de 3 continentes, da Europa, da Ásia e da Oceania. Ele escolheu um país, né, desses 3 continentes e fez um vídeo sensacional. Ficou muito legal. Eu gostaria que vocês acompanhassem o vídeo e nós já retornamos. Boa tarde. Meu nome é Cauã. Eu sou um aluno do 9º ano da Escola Estadual Prefeito Antônio Bezerra de Araújo. E eu moro numa cidade pequenininha chamada Santa Clara do Oeste. Ela faz divisa com Mato Grosso do Sul. E eu tive a ajuda da minha professora, Maria, e ela me ajudou a fazer esse vídeo por causa que, com base na última aula do dia 13 de agosto de Geografia, pedia pra gente fazer uma atividade pesquisando um país que a gente gostaria muito de visitar entre os continentes Europa, Ásia e a Oceania. Então eu pesquisei sobre a Austrália, que eu gosto muito, é um sonho meu de conhecer esse país. Eu pesquisei, na atividade pedia para pesquisar o índice de Gini, o IDH do país, o PIB do país e o PIB per capita. Então eu pesquisei e eu descobri que a Austrália é um país que não é tão desigual, porque o índice de Gini ele funciona assim, que quanto mais próximo de 1, o país é ele é mais desigual. Quanto mais próximo de 0, ele é menos desigual. O da Austrália está entre 30 e 35. Então a Austrália não é um país tão desigual assim, né?
Tem o IDH, que significa o Índice de Desenvolvimento Humano. Ele é medido pela expectativa de vida, educação, renda do país. E esse é o contrário, quanto mais próximo de 1, maior é o IDH. O da Austrália é de 0,939. Daí também tem o PIB do país, que da Austrália em 2018 teve um total de 1,434 trilhões de dólares. Em 2018, o PIB per capita do país teve um rendimento total também de 57.373 dólares. É um país que eu gosto muito e que eu quero ainda conhecer algum dia. Tomara que vocês tenham gostado da minha pesquisa. Obrigado. Muito bem, estamos de volta. Esse vídeo, né, do aluno Cauã ficou muito legal. Parabéns ao Cauã. Parabéns à professora de geografia dele, Maria, né, por toda a orientação. Parabéns à equipe gestora, aos professores da escola EE Prefeito Antônio Bezerra de Araújo, né? E legal que o Cauã ele falou uma coisa super bacana a respeito do índice de Gini, né? Ele sinalizou ali entre 0 e 1, e depois ele falou um valor entre 30 e 35. Aqui o valor que ele apresentou é um valor que está em porcentagem. Então, é importante a gente fazer essa análise. Mas parabéns a todos os envolvidos, esse vídeo ficou muito legal. E fica também de incentivo, né, para outros alunos, não só do 9º ano, mas específico, né, já que nós estamos na aula do 9º ano, para que vocês produzam atividades, utilizem a hashtag eu no CMSP e também a hashtag GEL no CMSP para que a gente possa aí encontrar, pescar as atividades de vocês. E dando início, né, à nossa aula, hoje nós vamos fazer um estudo de caso específico sobre a Índia, mas para isso a gente precisa retomar algumas coisas. Então acompanhe aí na tela de vocês o que nós vamos retomar aí na aula de hoje, né? Vamos retomar conceitos já vistos nas nossas últimas aulas, como setores da economia, PIB, PIB per capita, que nós falamos muito na aula passada, inclusive explicamos aí a diferença, né, como é feito esse cálculo, e o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, que inclusive esses dois últimos itens, né, o PIB per capita e o Índice de Desenvolvimento Humano, foram citados agora no vídeo do Cauã, que ficou muito legal. E já no nosso próximo slide, só para a gente poder relembrar, né, esses setores da economia, vai ficar aí para vocês na tela. Então, nós temos 3 setores da economia, nós temos aí alguns exemplos, né? Então, nós temos o setor, né, o primeiro setor, que é o setor primário, o segundo setor e o terceiro setor. Então, observem só, né, o que compõe cada setor da economia. No primeiro setor, no setor primário, nós temos a extração de matéria-prima, agropecuária, civicultura, aquicultura. Já no segundo setor, nós temos a indústria, construção civil. No terceiro setor, comércio e serviços. Tá, ok? E para a gente já dar início aqui nesse momento, nós vamos para uma atividade, né? É uma atividade bem legal que se chama Para Exercitar. Essa aula toda foi elaborada e organizada pela professora Mariana, que compõe a equipe curricular de Geografia, e ela preparou uma atividade muito legal para vocês. Então, vai aparecer aí na tela o seguinte item. O professor Antônio ele vai fazer a apresentação para vocês desse exercício, acompanhem com ele. É isso aí, vocês vão olhar aí as 3 letras que tem a identificação de 3 países. Então, a letra A, a letra B e a letra C. E aí você vai responder qual dos países a seguir é a Índia. Então, no chat, vocês vão responder a letra que representa o país que é a Índia, que é o tema da aula de hoje. Nós vamos dar o quanto? 1 minutinho, professora? Então, 1 minutinho para vocês responderem. Então, responda aí no chat e aproveita o chat para participar, para dar uma dinâmica maior para a nossa aula. Até mais.
Várias respostas, professora Milene. Antes de responder aqui, eu vou mandar um abraço para o professor Eudes, da PEI da Renner Carante Santo André, que diz que está acompanhando junto com os alunos. Isso é bom. Parabéns, professor, e obrigado aí pela participação. A maioria, pelo que eu vi aqui, não vi nenhum erro, hein? E muita gente respondendo. Vou dar o nome de alguns, né? Porque não dá para... O Paulo Henrique, letra B, a Giovana, letra B, Maria Eduarda, letra B, o Luiz, da letra B. Então, são vários aqui. Então, se fosse uma prova aqui, estariam todos com nota 10. Muito bem. Eu vou pedir para voltar para exercitar na tela de vocês, até para que a gente possa fazer a correção. Então, a letra A, que aparece aí, né, em tom um bordô, um lilás, um roxo, né, ele corresponde à Arábia Saudita. O B, né, quem respondeu B está certíssimo, que é a Índia, e o C, a China. Então, quem respondeu aí B, né, respondeu corretamente, e no nosso próximo slide, nós já temos aí, olha só, o mapa, né, o mapa mundi, com destaque para a Índia, né? Então, a gente consegue ter aí a localização que aparece aí na tonalidade vermelha para vocês. Lembrando que essa aula ela é um estudo de caso, nós vamos falar da Índia, que é um país, né, que está aí no continente asiático, né? Nós estamos discutindo algumas questões de 3 continentes, e em específico hoje nós vamos falar da Índia. Então, vamos falar um pouquinho das informações iniciais desse país. Então, acompanhe aí na tela essas informações. Então, nós temos aí a localização, né, que fica no sul da Ásia. Nós temos a bandeira aí na lateral, né, observe os detalhes da bandeira. Nós temos o idioma, né, que é, no caso, alguns países falam 1, 2, 3, tem mais de um idioma oficial. No caso da Índia, nós temos o hindi e inglês, né? Lembrando que é muito importante quando nós falamos do inglês, é que a Índia foi colônia, né, do Império Britânico, né, da Inglaterra, aí em meados do século XIX até meados do século XX. Então, esse inglês aí no idioma é um reflexo desse momento de colônia, né, vivido aí pela Índia. A população é de aproximadamente aí 1.366.418.000, né, mais ou menos, é um aproximado, né, e tem aí quase 1/6 da população mundial, e é um dos países com maior diversidade étnica do mundo, né, mesmo ele sendo um país relativamente, quando a gente olha, né, em todo o território, vocês observam que ele é responsável aí por 1,6% da população mundial, ou seja, é muita gente, né? A gente tem aí uma intensa concentração populacional, né? Dentro do estudo da demografia. E, nesse momento, nós vamos ter um vídeo que vai contextualizar todas essas discussões que nós vamos ter sobre o território, a população e a cultura, né? E a economia da Índia, né, professor? Isso, é uma reportagem que vai falar aí sobre a cultura, né, do simbolismo e das crenças, né, dos povos da Índia. Então, vamos lá acompanhar? A Índia é o segundo país mais populoso do mundo e tem uma cultura carregada de simbolismos e crenças. E também um lugar intenso nas cores, nos cheiros e temperos, como mostra agora a nossa enviada especial, Vanessa Casalina. Gente, muita gente. Essa é uma das faces da Índia, um país que tem 1.300.000.000 de habitantes, só perde para a China. Mas a expectativa é de que essa realidade mude em 10 anos, com muitas pessoas consumindo. E muitos países estão de olho nesse potencial econômico, inclusive o Brasil. Uma variedade de cores que enche os olhos. As roupas das mulheres indianas colorem a cidade. E entre tantos tons, ele reina. Mais compacto que os carros, o tuk-tuk é o dono das ruas de trânsito caótico. E nelas se faz de tudo, até a barba. Com os instrumentos todos assim, na mureta da calçada. Mais diversidade mesmo a gente encontra aqui, no mercado indiano. Este é o Sarojini Nagar, um dos maiores
e mais movimentados de Delhi. Andar por um mercado indiano é encontrar toda essa diversidade de cores e de tecidos, mas a regra aqui é pechinchar. Os preços costumam custar 3 vezes mais para quem vem de fora, para quem é turista. E uma peça que faz grande sucesso aqui é o famoso sari. Ele custa cerca de R$60 em média, mas pode variar de acordo com o tecido e com as cores. Difícil aqui é escolher, se vende de tudo e tudo em grande quantidade. Outra peça muito comum aqui na Índia é este vestido comprido, chamado kurti, muito usado pelas indianas porque cobre bastante o corpo e fica largo, chama menos atenção para andar nas ruas. E o preço, ó, promoção, 150 rúpias, que em reais significa menos que R$10. O mercado é um amontoado de ruas, abarrotadas de compradores e de vendedores que vendem no grito. É claro que depois de andar tanto pelo mercado e de fazer compras dá fome, e os indianos costumam comer esse bolinho aí, o Goldapá, mas também tem outros pratos. Este aqui é um mix de vegetais e tudo com muita pimenta, incluindo este aqui, ó, a masala, um tempero feito de especiarias e também bastante apimentado. E tem mais masala. Nesse prato aí, uma batata doce, assada, com um toque de limão. Comida de rua, feita na hora, com toda a tradição de um país de cultura milenar que une o passado com o novo e em plena transformação. O bom mostrar esses vídeos, né, professora, que mostra aí costumes, culturas, né, que a gente acaba acostumando aí, né? Lembrando que é a segunda maior população do mundo e essa população ela vai para outros países, isso que é interessante. E uma outra curiosidade que a gente acabou pesquisando aqui é o significado da bandeira, porque toda bandeira de um país tem um significado, as cores, o símbolo, tem uma bandeira. Então a gente vai voltar de novo para a bandeira para falar o significado dela. Então essa cor de cima aí não é laranja, tá? Parece laranja, mas é o açafrão, né? E ele representa a coragem. O branco representa a verdade e paz, e o verde representa a fé e a prosperidade. E esse símbolo que tem no meio é o chakra, que ele simboliza a revitalização, né, da economia da Índia e também a questão da laboriosidade, né, a laboriosidade, né, do seu povo, que nada mais é o trabalho, né? Ô, palavrinha difícil. Muito bem, professor. É sempre bom a gente, né, pesquisar, conhecer um pouco mais sobre a cultura, os hábitos dos países. Inclusive, né, agora que nós vamos fazer esse super estudo de caso da Índia, a gente vai se apropriar um pouco mais. E, para esse momento, a gente tem uma atividade baseada no vídeo, né? Exatamente. Nós temos uma atividade, vocês vão responder 2 perguntas em relação ao vídeo. Então, vamos lá, vou colocar na tela. A primeira é, segundo o que você viu no vídeo, a Índia tem alguma ou algumas coisas parecida com o Brasil? Comente sua resposta. E a segunda, qual setor da economia é mais retratado no vídeo? Né, o setor do primário, o setor secundário ou o setor terciário? Como são 2 perguntas, nós vamos dar 2 minutos para vocês responderem. Tá? Então aproveitem o tempo.
Bom, professora Milene, muitas respostas aqui, né? O Maurício fala sim, tem um pouquinho do Brasil, algumas coisas parecidas, né? O Nicolas colocou o número 3, então é o setor terciário. A Carolina só respondeu a segunda, que é o setor terciário. Nós temos aqui o Henry, né? Sim, né? O comércio de rua. Tá? Nós temos aqui também o José Antônio falando do setor terciário. A maioria respondeu a segunda questão, né? E teve aqui um que eu acabei fugindo do nome, que ele falou do comércio de rua também. Ah, né? legal. Mas eles tiveram essa relação, né, do comércio de rua. É bacana. Essa questão, né, do comércio de rua, que ficou, acho que, muito evidente no vídeo para vocês, é uma coisa que é muito recorrente aqui para a nossa realidade, né? Não só nas grandes cidades, mas também como nas cidades do interior. Geralmente existe um comércio de rua, uma feira livre, né? Como nós podemos observar no vídeo. E aí a segunda questão era qual setor da economia é mais retratado no vídeo, né? Se era o primeiro, segundo ou terceiro setor da economia. Então, quem colocou terceiro setor da economia ou, né, setor terciário, está correto. Porque lá no vídeo a gente consegue observar várias atividades ligadas ao serviço e também tem um momento que aparece ali uma barbearia, né? Que também está aí nesse terceiro serviço, nesse terceiro setor da economia. E já no nosso próximo slide, nós vamos fazer uma análise bem legal, que é uma análise da Índia Economia. Então, acompanhem aí na tela esses dados, né, esses índices, que vão propiciar aí uma boa análise referente à economia. Então, observem aí que no gráfico o que aparece para vocês na tonalidade roxa aí, né, um violeta, um roxo, está associado ao comércio e serviços. Ou seja, justamente aquela pergunta, né, o que aparecia mais no vídeo? Era o terceiro setor. E quando a gente olha, né, uma análise de índice da economia da Índia, a gente observa que também o que aparece aí é o comércio e serviço. Lembrando que nós também temos aí a extração, a indústria e construção, temos aí a agropecuária e outros, né? Então, observe esse gráfico que ele traz aí informações riquíssimas para a nossa aula. E já no nosso próximo slide, ele vai trazer a informação da Índia, economia externa, né? Então, ele traz aí um questionamento para vocês, né? Os principais produtos vendidos pela Índia são de qual setor da economia? Né? Nós vamos deixar aí para vocês por um minutinho essa questão e nós já retornamos. Nessa atividade aqui, muitas respostas, e a maioria, aí, 99% aqui, é o setor secundário. Então, a Milena, não é Milene, mas é Milena, né, colocou 2, né, que é o setor secundário. A Mariana também colocou 2, que é o segundo o setor da economia. Né? Renan, o Lucas, né, o Matheus colocou secundário. A Vitória colocou industrializados. E a Laura também colocou produtos industrializados. Muito bem. Então, né, quem conseguiu identificar aí que é o segundo setor da economia, né, o setor secundário, muito bem. Eu vou pedir para voltar rapidamente aí só para a gente observar que, de fato, né, tá aí os produtos industrializados. Né? Só que nós temos que considerar que esse gráfico ele está falando da economia
externa da Índia, né? Então, a gente precisa ter essa análise, lembrando que é de 2017. Agora, vamos retornar a um assunto da aula passada, né? Nós falamos aí sobre o Popstar, né? O PIB, e nós vamos falar mais um pouquinho sobre o PIB. Então, acompanhe aí na tela, né? O PIB, que é o Produto Interno Bruto, é um indicador síntese da economia, definido pela soma de todos os bens e serviços finais produzidos por um país, estado ou cidade, geralmente em um ano. E o que é o PIB per capita? Vamos lembrar, né? É a divisão do PIB pelo número de habitantes, né? Mede quanto o PIB caberia a cada indivíduo de um país se todos recebessem partes iguais. Essas duas definições, né, o que é PIB e o que é PIB per capita, ela é do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E na nossa próxima tela, nós vamos ter uma atividade que o professor Antônio vai ler aí com vocês. Isso aí, vocês têm aí o PIB aproximado da Índia e do Brasil, né, e o PIB per capita também da Índia e do Brasil. E a questão é, por que a Índia, com um PIB maior que o do Brasil, teve um PIB per capita menor? Então, vocês vão ter aí 1 minuto para responder. Pensem aí que é fácil. Mandar um abraço para o professor Wagner, que respondeu aí população maior, né, a população da Índia, né? Nós temos aqui também o Guilherme, pela quantidade de pessoas, tá? O Gabriel também, pois a população é maior, né? Então, a maioria aqui respondeu, né, sobre essa questão. O Rafael César colocou, população é grande e pobre, né? E a questão da pobreza não precisa, tá, Rafa? Mas a população também é maior. E o Gabriel, para finalizar, Arruda, porque tem mais habitantes. Muito bem, né? Então, acho que ficou evidente aí que o PIB per capita ele tem essa análise, né? Que é justamente você pegar o PIB do país e dividir pelo número de habitantes. E lembrando que a Índia tem mais de 1 bilhão, né? A população ela ultrapassa 1 bilhão. Já o Brasil, ele fica aí, né, entre 209 milhões. Então, isso faz com que nós tenhamos aí essa diferença no PIB e PIB per capita. Então, agora vocês vão acompanhar aí o IDH, que é um outro indicador. Então, acompanhem aí na tela de vocês, né? O IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, indicador criado, né, como contraponto ao PIB per capita, e o IDH é medido com base em 3 dimensões do desenvolvimento humano. Então, o que é avaliado aí? A renda, educação, saúde. O IDH ele é medido de 0 até 1. Lembrando que quando mais próximo do 1, melhor é o IDH, né? Então, é importante a gente pensar. E outra coisa muito importante é que quando nós falamos em saúde, reparem aí que nós temos um dos itens aí, saúde, ele está associado também a expectativa de vida. Tudo isso nós estamos relembrando, porque nós já vimos um pouquinho do IDH. E para contextualizar esse momento, nós temos um mapa do IDH de 2018, que mostra aí, né, de forma todo o planeta, como ele se encontra em relação ao IDH. Observem aí que na legenda ele está separado entre muito alto, alto, médio e baixo. Então, cada corzinha, né, cada grupo de cores, ele corresponde a um grupo, ou seja, o verde bem escuro, ele representa aí o muito alto. Já os tons mais avermelhados, né, eles representam aí um IDH
baixo. E para isso nós vamos ter, analisando, né, utilizando esse mapa, nós vamos ter aí um exercício que é a atividade 2, né, professor? Exatamente. Então, né, relacionando com esse mapa, vocês vão ter 3 perguntas aí sobre o IDH da Índia. É baixo, médio ou alto? E o IDH do Brasil? É baixo, médio ou alto? Qual continente concentra países com menor IDH? Tudo bem? Vocês vão ter 2 minutos para responder aí no chat. Daqui a pouco nós voltamos. Voltamos aí, porque tem bastante resposta, já podemos até responder aqui. Então, nós temos o Renan Matheus, né, a primeira, que é a Índia, médio, a do Brasil, alto, e o continente é o africano. Tá? Então, parabéns aí. O Felipe, ele só errou, né, mas eu vou falar só para ele, porque ele participou. Né? O 1 ele falou baixo, tá? Então, Felipe, é médio da Índia. O 2 é alto, o terceiro é só África, tá? Você colocou Ásia, mas é só África. Tá? O Davi colocou médio para a Índia, alto para o Brasil e África para o continente aí, que tem mais, né? Mais Os países. alunos estão ligados, né? Eu vou pedir para voltar a atividade 3 na tela, só para eu fazer algumas observações para vocês irem acompanhando aí, né? É legal a gente observar algumas situações, né? Como nós estamos tratando especificamente Ásia, Europa e Oceania, é importante a gente ressaltar alguns países que têm a IDH muito alto, como é o caso da França e Finlândia na Europa, como é o caso do Japão e Coreia do Sul na Ásia, e como é o caso da Austrália e Nova Zelândia na Oceania. Então, é legal a gente ter essa percepção, né, dos países que têm aí um alto IDH. Então, agora nós temos alguma informação aí, professor? É do mapa, lembra? Sempre a gente é bom relatar, se botar o mapa lá de novo, na América do Sul tem um país lá em verde escuro, né, lá no norte, que é a Guiana Francesa, porque ela é um departamento francês. Então, a cor da França vai representar também a cor da Guiana Francesa. Ela é um país, mas ela é um departamento francês. É o que a gente chama de estado aqui no Brasil, né, professora? Muito bem. E agora a gente vai ter um vídeo, né, na sequência, que é um vídeo que vai contextualizar a questão ligada aí do Brasil e da Índia, né, professor? Os acordos firmados entre esses 2 países, principalmente sobre a questão da produção animal. Então, acompanhe aí, que é bastante interessante. Brasil e Índia fecharam vários acordos para a promoção do comércio e dos investimentos em áreas como energia, petróleo e gás, ciência e tecnologia e cultura. A Índia é hoje o 4º maior parceiro comercial do Brasil na Ásia. Os 2 países firmaram parceria também para a produção animal. A Embrapa e o Instituto Indiano de Pesquisa assinaram um acordo para cooperação nas áreas de sanidade animal, capacitação técnica e pesquisa em genoma bovino. Nós iniciaremos agora com a parte mais simples, vamos dizer, que é a parte de intercâmbio de material genético. Posteriormente, nós devemos ter uma missão brasileira que vai à Índia e, posteriormente, uma missão indiana que vem ao Brasil para nós trabalharmos no detalhamento desse acordo de cooperação. Com
Com a cooperação, Brasil e Índia esperam ampliar a base de conhecimento dos dois países. A parceria deve durar pelo menos 5 anos. O primeiro projeto de cooperação já está sendo elaborado e terá como foco o manejo e a qualidade de bancos genéticos. Os dois países também se comprometeram com a criação de um centro de excelência em pecuária leiteira. A base genética do gado brasileiro, uma boa parte veio da Índia, né? Nós trouxemos o gado indiano, né? Então é natural que a gente siga, né, nessa cooperação com os indianos e em vários temas. Bom, nós acompanhamos aí o vídeo, então aproveitando em cima do vídeo, vocês vão responder uma questão rapidinho aí, vamos lá. Atividade aí. O novo acordo entre a Índia e o Brasil envolve principalmente qual setor da economia? O primeiro, né, que é o primário, o segundo, que é o secundário, ou o terceiro, que é o terciário? E explique, vocês vão ter 1 minuto para responder no chat. Bom, professora Milene, pelo que eu vi aqui, todos responderam, né, o setor primário aqui, tá? Então, só vou falar alguns aí. A Brenda falou setor primário, né, o Cauê também falou setor primário, colocaram tudo né? Então, que é o setor primário aí. Então, a grande maioria colocou. E mandar um abraço para a professora Cristina, que também participou respondendo aí primário. Muito bem. Então, agora acompanhando, né, no nosso próximo slide, atividade 3, ela traz aí um trechinho que vai contextualizar essa resposta, né? O novo acordo entre Índia e o Brasil envolve principalmente qual setor da economia? Essa era a pergunta, né? Então, a gente tem um trechinho aí que diz que o Brasil e Índia fecharam vários acordos para a promoção do comércio e dos investimentos em áreas como energia, petróleo e gás, ciência, tecnologia e cultura. A Índia é hoje o 4º parceiro comercial do Brasil na Ásia, né? Os dois países firmaram parcerias também para a produção animal. Então, né, como o professor já colocou, vocês responderam aí de forma brilhante e correta. Nós estamos indo já para o final da nossa aula e vai ficar aí para vocês o nosso próximo slide, que é uma atividade complementar. Então, uma atividade muito bacana para que vocês possam desenvolver aí junto, né, com a orientação dos seus professores. Então, olha só. Retome informações sobre o país que você gostaria de visitar na Europa, na Ásia ou na Oceania. Lembrando, né, do vídeo lá no início do aluno Cauã, que fez uma atividade sobre essa pesquisa sobre o país que você gostaria de visitar. Então, retome aí essas informações, faça um painel em papel, cartolina, né, ou em formato digital, também pode ser, com as seguintes informações: o nome do país, em qual continente ele está localizado, as principais atividades econômicas do país, né, o PIB per capita e IDH, né? Complete com desenhos, fotografias do país, né? Como vocês acharem que fica legal aí a organização. Poste nas suas redes sociais, coloquem a hashtag GEL no CMSP e eu no CMSP, nessas duas hashtags. Lembrando que é muito importante que na hora da postagem vocês coloquem também o nome da escola. Facilita muito aí para a gente entrar em contato com a equipe gestora, né? Conseguir os direitos autorais, né, porque a imagem é de vocês que produziram isso, então facilita muito. Coloquem o primeiro nome de vocês e o nome da escola. Não esqueça de compartilhar com a hashtag GEL no CMSP. E como a nossa aula já está no fim, conte pra gente o que achou da aula que acabou de assistir. Né? Olha que legal, agora você pode dizer o que achou das suas aulas. A gente tem aí o QR Code e também o endereço de acesso.
Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço, parabenizo aos alunos e os professores pela grande participação. Vocês estão de parabéns. Até a próxima e obrigado. Obrigada, gente. Tchau, tchau. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.